Começa agora o Zoom Retrô 2016. Nessa edição, você vai rever um pouco do que aconteceu por aqui esse ano. Eventos, campanhas, exposições, novas escolas, conquistas no esporte e muito mais. A Fiesp sempre foi palco de grandes debates. Em 2016, não foi diferente. Ao longo do ano, nossos conselhos, comitês e grupos de trabalho discutiram temas importantes para o desenvolvimento da indústria e do Brasil em mais de 170 reuniões. Por estar sempre atenta ao que afeta não só o setor produtivo, mas a sociedade e o país, a Fiesp, mais uma vez, liderou importantes campanhas. No início do ano, apresentamos o estudo A Carga Tributária no Brasil. O levantamento mostrou que famílias que ganham até 2 salários mínimos gastam 46% da renda com tributos. A economia fragilizada, somada ao desejo de mudança na condução do país, levou 1,5 milhão de pessoas a ocuparem a Avenida Paulista em 13 de março. A Fiesp, o Ciesp e as entidades filiadas se uniram ao povo e ao movimento a favor do Brasil. O movimento de hoje, em São Paulo, no interior, em todos os estados brasileiros, é o que faltava para, a partir de amanhã, segunda-feira, a coisa começar a mudar. Dias depois, a Avenida Paulista voltou a ser tomada por milhares de pessoas para manifestar a insatisfação com o governo Dilma. O prédio da Fiesp, que exibia a mensagem "Renúncia já", virou o ponto de encontro dos manifestantes. Lideradas pela Fiesp, cerca de 300 federações, associações e outras entidades decidiram, por unanimidade, apoiar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A conclusão dessa reunião, altamente representativa, foi uma conclusão unânime: é impeachment já. Mais uma vez, a sede da Fiesp, que exibia a palavra impeachment e o símbolo da campanha "Não vou pagar o pato", foi protagonista do movimento popular. O apoio veio ainda em forma de um anúncio manifesto de 14 páginas, publicado nos principais jornais do país e assinado por centenas de entidades. Na capital federal, um pato de 20 metros e cerca de 5.000 patinhos ocuparam a frente do Congresso Nacional. Esse momento que o país vive é um momento muito delicado, de crise econômica, crise política, crise de falta de vergonha na cara, e quem está pagando são as pessoas. De volta a São Paulo, a Avenida Paulista ficou coberta de verde e amarelo para acompanhar a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Em Brasília, o presidente Paulo Scaff liderou um grupo de 200 representantes de entidades de diversos setores da economia. Durante o encontro com o então presidente interino Michel Temer e ministros da área econômica, Scaff listou os pontos que precisavam ser resolvidos para retomar a confiança e o crescimento do Brasil. Não aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. Uma das principais medidas defendidas pela Fiesp, a aprovação da PEC do Teto, foi destacada em anúncio publicado nos jornais e assinado por mais de 600 representantes do setor produtivo. Na área ambiental, a Fiesp publicou um anúncio nos principais jornais em apoio ao Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura no planeta até 2100. Os juros altos que castigam o Brasil estiveram em pauta na reunião com mais de 100 entidades de diversos segmentos da indústria, comércio, serviços e agronegócio. O que está errado é que a taxa de juros está altíssima no momento que no mundo os juros estão negativos. E no momento que no Brasil a inflação está despencando. Pode haver, com esta situação de não recuperação da economia, um aumento significativo de desemprego, pode haver uma dificuldade para aprovar as reformas estruturais e aí a tempestade está formada. É lamentável essa visão totalmente errada do Banco Central. E a sociedade vai reagir. Durante todo o ano, mantivemos um diálogo representativo com lideranças do governo nas esferas municipal, estadual e federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, esteve aqui em mais de uma oportunidade.
durante a reunião do Conselho Superior de Estudos Avançados, no 2º Congresso Internacional de Direito Digital e no seminário dos 20 anos da Lei Brasileira de Arbitragem. Quantas vezes nós temos estado aqui na Fiesp discutindo reformas que não dizem respeito necessariamente ao desenvolvimento econômico e industrial, mas que dizem respeito com a consolidação do Estado de Direito, a celebridade do pagar o pato, essa instituição agora já transnacional. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Pereira, também vieram à Fiesp mais de uma vez. Na pauta dos encontros, as perspectivas para a economia brasileira e as eventuais medidas para a retomada do crescimento. É a primeira vez em que nós estamos, de fato, propondo uma mudança constitucional. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2 turnos, por grande maioria, a PEC do teto dos gastos. A melhora nas expectativas econômicas e a conjuntura fiscal também foram discutidas com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo de Oliveira. Nos encontros com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, demos sugestões para aumentar a eficiência do Sistema Único de Saúde e debatemos as perspectivas do setor para 2017. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou do jantar em homenagem às Forças Armadas e da reunião do Departamento da Indústria de Defesa, onde propôs reuniões periódicas na Fiesp entre o governo e representantes da indústria. Também estiveram aqui o governador do Pará, o governador de Mato Grosso, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o ministro de Minas e Energia, o diretor-presidente da Anvisa, o presidente da Petrobras, o ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro do Meio Ambiente, o ministro do Trabalho, a presidente do BNDES, o ministro das Cidades, o presidente do INSS, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o prefeito eleito de São Paulo, o prefeito reeleito de Salvador e o ministro da Justiça e Cidadania. Na agenda internacional, também recebemos uma série de autoridades, entre elas o presidente da Bulgária, o vice-ministro de Relações Exteriores da Eslováquia, o cônsul-geral da Argentina em São Paulo, o prefeito de São Francisco, a ministra de Educação e Cultura da Finlândia, o vice-ministro de Infraestrutura e Transporte da Itália, o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, o primeiro-ministro de Portugal, o vice-ministro de Comércio Exterior do Peru, um grupo de 12 embaixadores de países árabes e o cônsul-geral da França em São Paulo. Na agenda de eventos, não só levantamos temas importantes, como propusemos medidas práticas. O seminário Intercâmbio Brasil-Japão em Perspectiva destacou a importância de fortalecer as relações bilaterais com o Oriente. Na semana do Dia Mundial da Água, a Fiesp recebeu uma programação voltada para o uso sustentável dos recursos hídricos. A Coca-Cola venceu a 11ª edição do Prêmio Fiesp de Conservação e Reuso de Água. Inovação, Comércio Exterior e Marketing estiveram em pauta na 11ª edição do MPI, que esse ano teve mais de 3.000 inscritos. Em 2 edições, o concurso de investimento anjo Acelera Startup premiou empresas inovadoras em diversas categorias. A novidade esse ano foram as teleconferências com empresários e especialistas estrangeiros. Grandes empresários, atletas e artistas compartilharam suas histórias de sucesso durante as reuniões do CJE. Entre eles, o superintendente de estratégia corporativa do Sírio-Libanês, o fundador do grupo Netshoes, o cofundador da TOTUS, o fundador da Biorritmo e SmartFit, além do cartunista Maurício de Souza. A 18ª Semana do Meio Ambiente
recebeu especialistas para debater a busca da indústria por sustentabilidade. Na programação, o 12º Prêmio de Mérito Ambiental reconheceu boas práticas adotadas pelo setor produtivo. O 5º Encontro Brasileiro e primeiro Encontro Latino-Americano de Nozes e Castanhas reuniu pela primeira vez produtores do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Equador para discutir o potencial de crescimento do setor. Na 5ª edição do Hackathon, programadores, designers e hackers encararam o desafio de criar um aplicativo usando os temas Internet das Coisas, protótipos e Indústria 4.0. O seminário da micro e pequena indústria reuniu autoridades, empresários e gestores para apontar caminhos em áreas como empreendedorismo e inovação. Os desafios da infraestrutura no Brasil renderam uma série de seminários e workshops ao longo do ano. Uma das pautas foi a parceria público-privada para alavancar o setor de gás natural. O Congresso do CJE recebeu grandes empresários e autoridades para discutir formas de reinventar o mundo dos negócios e o Brasil. O Fórum Atualização Sindical Caminhos para o Crescimento reuniu presidentes, diretores e executivos de sindicatos patronais e entidades empresariais. O 2º Seminário Internacional de Conduta Empresarial Responsável apresentou as melhores práticas no Brasil e na União Europeia. O 2º Congresso Internacional de Segurança Cibernética debateu os rumos da tecnologia e da internet no futuro. Com a presença dos ministros da Fazenda e do Trabalho, o 12º Congresso da Construção discutiu a retomada dos investimentos em desenvolvimento urbano e infraestrutura econômica. O presidente da República, Michel Temer, participou por telefone. Meu maior prazer seria estar aí falando para os senhores a propósito do que o governo está fazendo precisamente nessa área. E sempre que aí estive, não só pude falar, mas pude naturalmente ouvir, o que foi muito importante para alguém que está administrando o país. Em Bebedouro, o presidente Paulo Scaff se reuniu com produtores e fornecedores de cana-de-açúcar da região para conversar sobre os destaques do encerramento da safra 2016-2017 e as projeções para os próximos meses. A Faculdade SESI de Educação iniciou as turmas de pós-graduação dos cursos de Coordenação Pedagógica, Ciências da Natureza e Matemática. A Escola Senai de Bauru foi o destaque da São Paulo Skills 2016, com 17 medalhas, 13 de ouro e 4 de prata. Na etapa nacional do torneio de robótica, o SESI São Paulo conquistou o tetracampeonato e obteve as 7 primeiras colocações, o melhor resultado da história. Com sistemas robotizados em escala industrial, a Escola Senai de São Carlos virou referência em automação da manufatura, automobilística, metalomecânica e eletroeletrônica. O novo complexo esportivo do CAT de Taubaté passou a ter quadra coberta, 2 campos de futebol e 2 quadras de tênis. A cidade de Regente Feijó ganhou uma nova escola do SESI, com modernos laboratórios e quadra coberta. Em Presidente Epitácio, o Centro Institucional do SESI também ganhou quadra poliesportiva e vestiários para atender os alunos da rede e a comunidade. Em São Paulo, o SESI firmou uma parceria com a Prefeitura para construir um complexo educacional do SESI e do SENAI ao lado do estádio do Corinthians. Os alunos do SESI São Paulo faturaram 6 troféus internacionais em torneios de robótica, entre eles o de campeão mundial conquistado pela equipe de Ourinhos. Os times do SESI competiram nos Estados Unidos, na Espanha e nas Filipinas. Nas seletivas do World Skills, os alunos do Senai São Paulo ganharam 17 ouros, 11 pratas e 5 bronzes, mais da metade das medalhas da competição. Os alunos do programa Meu Novo Mundo entraram pela porta da frente no mercado de trabalho e já estão empregados. Realmente a gente se sente útil e, de fato, um trabalhador da indústria, né? Na Olimpíada do Conhecimento, o Senai São Paulo terminou em primeiro lugar no ranking geral. São Paulo conquistou 4 medalhas e ainda venceu o desafio por equipes com um carro compartilhável. A Escola Senai do Ipiranga inaugurou o primeiro centro de treinamento técnico da Harley Davidson fora dos Estados Unidos. No
campo da cultura, atrações gratuitas e dos mais diferentes gêneros fizeram a alegria do público de todas as idades. Os 462 anos da cidade de São Paulo ganharam uma homenagem com os Demônios da Garoa na primeira apresentação do projeto Fiesp-SESI Domingo na Paulista. Durante todo o ano, o projeto ofereceu várias expressões de arte. Teve homenagem ao centenário do samba com Tobias da Vai Vai, o rock da banda cover Beatles Forever, a peça infantil A Condessa e o Bandoleiro, a cadência de Monarco da Portela, o pop da banda U2 Cover Brasil, muito arrastapé com o trio Virgulino, a MPB do cantor Simoninha, o swing de Luciana Mello e Negrali, o som em família de Tony Tornado e Nando Reis e a voz da nova MPB com Maria Gadu. Quem também encantou o público com boa música durante todo o ano foi a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. Entre as diversas apresentações no interior e na capital, teve concerto gratuito na Catedral da Sé, em homenagem ao aniversário de São Paulo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para celebrar as Olimpíadas, na comemoração dos 70 anos do SESI São Paulo, na Sala São Paulo em homenagem aos meninos de ouro do vôlei. Nos 120 anos de Bauru, a Baquiana emocionou 13 mil pessoas. Também esteve na inauguração do Instituto Cerzedelo Correia, em Brasília, onde foi prestigiada pelo presidente Michel Temer. Também sucesso de público, a 17ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica misturou instalações interativas, obras de realidade virtual, games e animações e convidou o público a passar dos limites. No Teatro do SESI, totalmente reformado, o espetáculo infanto-juvenil Peer Gynt fez o público viver uma aventura lúdica ao som dos Beatles. O espetáculo conquistou o prêmio APCA 2016 na categoria Grande Prêmio da Crítica. Com Maria Fernanda Cândido, Adriane Galisteu e grande elenco, a montagem inédita Troilo e Cressida, adaptada e dirigida por Jô Soares, fez parte da homenagem aos 400 anos da morte de William Shakespeare. Eu sempre tive esse sonho, de um dia eu ainda vou conseguir fazer um espetáculo no SESI. E é maravilhoso que um teatro dessa dimensão, dessa qualidade, seja dado de graça para o público. Em São José dos Campos, a primeira edição do concurso de culinária SESI Chef revelou talentos que praticam alimentação saudável e sem desperdício. Na Galeria de Arte Digital SESI São Paulo, as mostras Vestígios Paulistanos e SP Urban misturaram obras visuais e interatividade. E o curso técnico de teatro musical SESI São Paulo, o único da América Latina exclusivamente dedicado ao gênero, formou sua primeira turma. No esporte, o SESI São Paulo acumulou conquistas. O Central Riad voltou a integrar o time masculino de vôlei. Aline Silva conquistou medalha de prata no Torneio Internacional de Luta da Ucrânia. Laís Nunes ficou com o ouro no Pan-Americano Sênior. No Campeonato Sul-Americano de Natação no Paraguai, os atletas do SESI que representaram o Brasil voltaram com 11 das 41 medalhas conquistadas pela equipe brasileira. A participação no Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro, rendeu 8 medalhas. As equipes masculina e feminina de vôlei ganharam reforço. No masculino, chegaram os levantadores Rafa e Bruninho e o central Lucão. A equipe masculina de vôlei conquistou seu 5º título da Copa São Paulo. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 18 atletas do SESI representaram o Brasil. Bruninho, Douglas, Lucão e Serginho, do time de vôlei masculino, trouxeram a medalha de ouro. Do troféu José Finkel, vieram 4 ouros e 1 prata com Etienne Medeiros e mais um ouro no revezamento feminino. Nos Jogos Paralímpicos, 14 atletas do SESI representaram o Brasil e trouxeram 6 medalhas, 1 ouro, 2 pratas e 3 bronzes. Na Macedônia, Aline Silva conquistou o bicampeonato do Mundial Militar de Luta Olímpica. O time masculino de vôlei ficou com o vice-campeonato paulista. O time de polo aquático conquistou o tetracampeonato paulista.
No Rio de Janeiro e em Manaus, Reinaldo Colucci, Luísa Batista e Luma Guilhem conquistaram a primeira colocação do Ironman 70.3 e do Brasileiro de Aquathlon. Em Santa Catarina, o SESI São Paulo faturou 16 medalhas, 9 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. E é com esse gostinho de vitória que o Zoom Retrô se despede. Que em 2017 a gente continue trabalhando pelo bem da indústria e do Brasil. Boas festas e até o ano que vem.